Ok, então eu tive contato com esse tema de agricultura de precisão já há bastante tempo. Desde a minha época de graduação eu trabalhava com iniciação científica no assunto e até acabei fazendo. O meu tema de mestrado foi com aplicação localizada de defensivos também. Então isso foi lá em 2000, 2001, né? A gente já tinha essa tecnologia em campo, né? O que que aconteceu? Aconteceu que deu uma esfriada na adoção dessa tecnologia, esfriada no sentido de que a adoção não foi como esperado naquele momento. Então a gente teve o momento em que as empresas começaram a ofertar máquinas para fazer aplicação localizada de defensivos. E aí eu estou falando no final da década de 90, algo como 97, 98, a gente já tinha equipamentos para fazer aplicação localizada. O professor Ulisses, ele teve na Inglaterra trabalhando com essa tecnologia um pouquinho antes daquele momento, até com o assunto tempo de resposta. Então, essa tecnologia, eu quero dizer que essa tecnologia ela não foi criada agora, ela já tem um tempo. E se a gente pegar de 2000 para 2022, anos que nós estamos, foram 22 anos. Já temos 22 anos passados. E agora começou a tomar um corpo novamente. E há um motivo dessa tecnologia não ter sido largamente ou amplamente utilizada naquele momento. Há exemplo de muita coisa, muita tecnologia na agricultura de precisão. Às vezes nós esbarramos em problemas agronômicos. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. É, é, quando a gente fala Quando a gente fala em mapeamento de fertilidade do solo, não é? Tema né, a matéria que vocês estão matriculados aí, chamada agricultura de precisão, ela tem um fundamento. Ela tem um fundamento. E o fundamento é tratar ou estudar o que a gente chama de variabilidade espacial. Então, a agricultura de precisão ela está fortemente embasada no tema variabilidade espacial. E até se confunde um pouco recentemente, não é? Do que é agricultura de precisão e do que é agricultura 4.0, não é? E até é fácil confundir, porque como a gente acaba é, 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 aplicando várias ferramentas de tecnologia no campo hoje em dia. Por exemplo, o uso de um smartphone para fazer a identificação de plantas daninhas. Pô, de certa forma, isso é um uso recente de tecnologia e talvez a gente encaixe isso em agricultura, em uma agricultura digital, não é? E quem sabe a gente possa até muitas vezes falar que talvez isso até seja agricultura de precisão. Mas veja, agricultura de precisão é fácil distinguir o que é agricultura de precisão e o que é agricultura 4.0. Aonde que na agricultura de precisão ela está alocada dentro desse grande guarda-chuva agricultura 4.0. Mas a agricultura de precisão em si trata de variabilidade espacial. Estuda e tira proveito ou analisa ou toma decisões em cima de variabilidade espacial. Variabilidade espacial de quê? Dos fatores de produção, dos fatores de produção. E fertilidade do solo é um fator de produção, né? Os níveis dos elementos do solo. E nesse sentido, nós temos alguns entraves até hoje relacionado a vários pontos dentro da tecnologia de precisão, e um deles, por exemplo, é a questão da distância amostral
entre pontos de amostragem de fertilidade do solo, né? Aonde nós temos que pegar a amostra de solo? Nós temos uma grade ou nós vamos fazer por uma zona de manejo? Só que para construir uma zona de manejo eu preciso ter um histórico da variabilidade espacial, seja via mapas de produtividade, ou seja via mapas de índice de vegetação, enfim. Eu quero apontar que, mesmo em alguns outros pontos dentro do ciclo de agricultura de precisão, nós temos alguns pontos de maior necessidade de estudo, que não é só de aplicação de defensivo, por exemplo. Mas vamos voltar para o tema aplicação localizada. E eu disse lá que no final da década de 90 a gente tinha bastante equipamento no campo para fazer aplicação. Bastante não, né? Nós tínhamos disponibilidade de alguns equipamentos no campo, de fabricantes, principalmente importados, equipamentos importados, para fazer aplicação localizada de defensivos, mas não pegou. Não pegou. Não pegou naquele momento, principalmente pelo ponto em que fazer ou determinar a variabilidade espacial, e é por isso que eu estou adotando esse termo, porque é agricultura de precisão isso. A variabilidade espacial de plantas daninhas. E ora, plantas daninhas é um fator que interfere no processo produtivo. Então, se eu controlar plantas daninhas, levando em consideração ou considerando a variabilidade espacial das plantas, seja de espécie, enfim, eu vou conseguir tomar decisões, muitas vezes isso é possível, de forma em que eu consigo uma diminuição do insumo aplicado. Então, a aplicação localizada de defensivos, ela não tem muito a ver com diferente, por exemplo, estudo da variabilidade e uso da variabilidade espacial do sistema de fertilidade, que você pode apontar que você faz o manejo do insumo para aumentar a produtividade. Mas na aplicação localizada é clássico, principalmente a redução de insumo aplicado, a redução de defensivos. E os defensivos, quando a gente fala em defensivos, hoje, atualmente, eu vou poder chamar realmente aplicação localizada de defensivos. E eu vou apontar, durante a preleção de hoje, que eu posso categorizar como defensivos de fato, e não somente herbicida. Porque esses equipamentos, eles foram criados lá atrás, principalmente para fazer o controle de plantas daninhas. Mas hoje a gente pode tirar proveito dessa tecnologia e fazer o uso dessa aplicação localizada, não somente para herbicida, mas também para outros insumos, como, por exemplo, o regulador de crescimento no algodão, que eu vou mencionar mais à frente, não é? Mas eu disse que ela deu uma baixada. Por quê? Porque naquele momento, e esse foi um dos tópicos da minha dissertação de mestrado, o mapeamento de planta daninha é impraticável da maneira como estava sendo proposto lá em 1999, 98, 97, por amostragens. Então veja você, naquele momento a gente tinha uma linha de trabalho dentro dos grupos de estudos de agricultura de precisão para se fazer aplicação, para se fazer o mapeamento de plantas daninhas por amostragem da mesma forma como é feito hoje de fertilidade. Mas veja, e essa tecnologia, principalmente esses estudos de mapeamento de plantas daninhas, principalmente vinha de países do hemisfério norte, e aí vamos citar bastante trabalho na Europa, principalmente na Alemanha, na Dinamarca, nos Estados Unidos, e esses trabalhos sendo feitos então numa situação totalmente diferente de como as plantas daninhas desenvolvem nosso ecossistema. Quando a gente pensa aí no talhão do cerrado, nós temos plantas daninhas por tudo. Já lá, quando você tem, por exemplo, nesses países lá que neva, né, eles têm um grande momento em que tudo está coberto por neve, e depois que a neve derrete, começa a surgir as plantas daninhas em manchas bem características ou bem específicas em pontos do talhão. Muito bem, mas aqui não é assim.
Aqui nascem as manchas, sim, mas nascem as manchas de espécie A em um lugar, espécie B num lugar. Quer dizer, de forma que o talhão ele vira uma maçaroca de plantas daninhas nascendo por todo lugar. Então, se tornou muito difícil, do ponto de vista agronômico, usar esses equipamentos para aplicação localizada sem ter uma base metodologia concreta para se mapear as plantas daninhas. Aí você pode me dizer, mas por que lá não usaram drone? Ué, não usaram drone porque não existia. Existia, óbvio, mas não se usava isso na agricultura. Essa questão de uso mais amplo de drone na agricultura, isso é coisa de 2010 para frente, tá certo? Isso não tinha naquele momento. Então, se tentou até, mas é possível fazer isso por satélites? Não, não é, porque satélite tem o problema da resolução espacial. Enfim, a tecnologia deu uma baixada, eu vou tocar nesse ponto mais adiante. A tecnologia deu uma esfriada. E aí, mais recentemente, esse assunto começou a se tornar uma realidade novamente. E por quê? Porque, veja lá, esse histórico aqui, olha só. Esse é um grande autor que publicou bastante coisa em tecnologia de aplicação, não é? Paul Miller, da Inglaterra. E aqui em 2003, olha só, ele apresenta aqui esse estudo de aplicação em manchas, né? Pet spraying. O futuro da eletrônica aí dentro da tecnologia de aplicação, limitações no uso de pesticida. Então, se estuda esse assunto há bastante tempo, mas o problema era mapear as plantas daninhas. Teve uma grande explosão de uso de drones dentro da agricultura de precisão para fazer fotografias aéreas, não é? E mais recentemente, questões de anos, vamos dizer 5, 6 anos, nós começamos a ter equipamentos para fazer a pulverização utilizando esses veículos, não é? Onde o professor Ulisses, inclusive, vem estudando isso nesse passado recente, o uso dessa tecnologia para fazer pulverização e, inclusive, a aplicação localizada também, né? Inclusive, pode não ser só para aplicação localizada. Mas veja, ainda nós temos essa questão agronômica de fazer a identificação da localização das plantas daninhas. Então, como isso é feito, né? Eu disse que mais recentemente a gente começou a ter bastante uso, principalmente de veículos aéreos. Eu vou chamar, o termo correto disso é ARP, de aeronave remotamente pilotada, mas didaticamente eu vou falar aqui drone, tá bem? Não é o termo correto que você deve escrever no material acadêmico. Você deve usar em material acadêmico o termo RPA ou ARP. Não é UAV, não é drone, não é VANT, tá certo? Em texto acadêmico, a ANAC já estabeleceu lá a terminologia correta para isso, é ARP, aeronave remotamente pilotada. Mas eu vou chamar aqui de drone. Então, os drones, desde lá de 2010, 12, 13, a gente começou a ter bastante popularização desses equipamentos para fazer imagens aéreas. Naquele momento, esse dispositivo ele foi desenvolvido lá para fazer imagens de casamento, filmagens de uso de filmes, né, de takes de filmes, para você ter uma ideia como curiosidade. Bom, até então, quando você queria fazer uma tomada aérea em um filme, você era obrigado a alocar um helicóptero e isso tem um custo mais expressivo. E hoje nós temos equipamentos fantásticos de drone para fazer essas tomadas aéreas. Então hoje, em filmes, ninguém usa mais helicóptero, a maior parte está usando drone para fazer essas tomadas aéreas, né? E viram que isso era interessante na agricultura. Viram que isso trazia alguma vantagem para mapear a variabilidade espacial. E se começou bastante o uso dessa tecnologia, então, para
mapear diversos fatores produtivos, seja relacionado a uso do solo, seja relacionado a índice de vegetação e até plantas daninhas. Então veja, lá em 1990 a gente não tinha muita equipamento disponível, ou era difícil, caro, fazer, por exemplo, uma tomada aérea para mapear plantas daninhas com um avião, não é? O avião tem que ter toda uma adaptação para a tomada da imagem, porque não é tirar uma foto da janela, né? Uma tomada aérea, você tem que colocar a câmera aqui embaixo, apontada para o solo e nivelada com o horizonte. Então essa câmera ela precisa estar sempre nivelada, por isso precisa ter aqui um dispositivo chamado gimbal, que é um nivelador nos 3 eixos. Não importa, por se o veículo aéreo ele vira para um lado ou vira para o outro, ele vai manter a câmera sempre nivelada para o solo. E de forma que ele consiga tomar essas imagens com uma maior horizontalidade possível. Então precisa de todo um equipamento, um aparato montado em cima de uma aeronave, se for fazer com uma aeronave comercial, por exemplo, né? Uma aeronave pilotada. Mas isso foi tudo desenvolvido rapidamente de 2010 para cá. Então esse desenvolvimento para o uso na agricultura foi muito rápido, aconteceu surpreendentemente rápido. E inclusive para mapear plantas daninhas. Mas nesse passado recente, houve uma pressão, de novo, a questão agronômica. A questão agronômica é importantíssima dentro do ciclo de agricultura de precisão. Seja do ponto de vista da oferta da tecnologia ou de quem vai demandar a tecnologia. Então, lá em 1999, nós tínhamos as empresas querendo vender os equipamentos para aplicação localizada. Mas ainda a demanda ela era suprimida em função de não ter, principalmente, de ter alguns percalços agronômicos, principalmente em fazer o mapeamento de planta daninha. Mas mais recentemente, e mais ainda relacionado a essa questão ao aumento da demanda pela tecnologia, nós tivemos na agricultura uma mudança. E uma mudança que vem causando impacto em vários pontos dentro do ciclo produtivo, que é o uso de plantas daninhas, culturas geneticamente modificadas. Culturas geneticamente modificadas. Então, o uso expressivo de algumas moléculas, principalmente de herbicidas como Roundup, e Roundup, em cima de Roundup, em cima de Roundup, em cima de Roundup, e o produtor gostou, não é? De usar culturas geneticamente modificadas, porque foi muito mais fácil fazer a gestão ou gerir o problema de plantas daninhas dentro do ciclo produtivo aplicando Roundup. É barato, fácil de aplicar, não matava a cultura principal, a soja, né? O milho. E aí, Roundup, isso fez com que houvesse uma pressão pelo surgimento de plantas daninhas resistentes. Então eu particularmente acredito, que foi o motivo principal da volta da demanda por aplicação localizada de defensivo. O aumento gigantesco de espécies resistentes a herbicidas, principalmente a molécula do Roundup, aonde para fazer o controle dessas espécies resistentes, nós temos que lançar mão hoje de outras técnicas de controle de plantas daninhas. E o agricultor, ele prefere, podia ser cultivo mecânico. Nós temos cultivo mecânico em milho desde a época dos primórdios de cultivo de milho. Mas depois que a gente tomou gosto pelo uso de defensivos agrícolas, então o agricultor prefere. Então ele vai preferir usar para o controle dessas espécies resistentes também herbicidas. Só que esses herbicidas são mais caros. E faz todo sentido
de usar, olha a estratégia, Roundup em área total e de forma localizada, somente nos locais de ocorrência dessas plantas daninhas ou espécies resistentes, os herbicidas mais caros. Bom, mas ainda tem aqui o problema de como identificar o alvo. E aí, eu disse mais recentemente com o uso de drone. Mas também houve uma outra vertente, o uso dos sensores de verde. O uso dos sensores que identificam as plantas daninhas e fazem a aplicação em tempo real. Então eu quero embasar essa apresentação em duas vertentes de tecnologia. Uma por mapeamento da planta daninha e outra por aplicação em tempo real. Uma pela localização das plantas daninhas em uma etapa anterior à aplicação e depois deste mapeamento se cria um mapa de prescrição e se faz a pulverização em momentos separados. E o outro usando a tecnologia da detecção da planta daninha em tempo real e aplicação logo no mesmo instante. Então veja que são duas vertentes. Eu pergunto a você, será que o agricultor ele está preparado para tomar esse caminho do mapeamento? Não, não é? Eu acho que não. Então, por outro lado, é muito fácil para o agricultor subir no pulverizador, ligar o sistema de detecção de plantas daninhas e fazer a aplicação em tempo real. Né? Porque a tecnologia já foi preparada para ele subir, ligar o botão e sair aplicando. Então é isso que muitas vezes o agricultor quer. E isso eu estou falando de forma geral dentro da agricultura de precisão. O agricultor quer facilidade. Muitas vezes, muitos dos pontos de agricultura de precisão, ele não consegue, o agricultor não consegue fazer sozinho. Ou por falta de alguma ferramenta específica, quem é que vai ficar tendo que gerir pessoas, tendo que gerir compra, o momento da venda, e ainda vai aprender SIG? Então, tem alguns pontos dentro da agricultura de precisão que ele que tem que ser feito por prestador de serviço, Tá certo? Então, a adoção dessa tecnologia para aplicação em tempo real, pelos usos de sistemas de aplicação chamados pet spraying, ou aplicação em tempo real time, seja como for, é muito fácil do agricultor subir. Então, esse tipo de adoção de tecnologia é muito mais fácil no campo. Né? Então, veja que esse foi o grande boom. Né? Olha só, nós temos um aumento expressivo. Aqui nós temos um gráfico mostrando o número de casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas conforme o passar do tempo. Veja que nós estamos com quase 500 casos, ou quando se fala casos, não é o caso da mesma espécie, mas com plantas daninhas diferentes. Então nós tivemos um grande número de plantas daninhas, principalmente em função do uso de culturas geneticamente modificadas, né? E isso levou com que, veja aqui, ó, essa tecnologia de uso de modificada foi alguma coisa após 2002. Veja que ele teve uma tendência vamos dizer assim, de formação de um patamar, mas aí arrancou novamente. Isso é por causa principalmente de cultivares geneticamente modificados. Bom, então isso trouxe à tona de novo uma grande demanda para fazer a aplicação localizada. Então nós temos, como eu previamente já apontei, dois grandes segmentos. A localização, né? Quando se fala aplicação localizada, nós temos que localizar. E essa localização do lugar da planta daninha, ela pode ser feita por mapa ou por sensores. Por mapa eu já apontei para vocês. Isso não vai ser feito para o agricultor, vai ser feito por vocês, que estão estudando técnicas de agricultura de precisão. Né? E por sensores já é diferente. O agricultor não precisa tomar decisão nenhuma. Ele precisa tomar somente a decisão de qual vai ser a dose aplicada. Porque o local da aplicação a máquina vai decidir sozinho. Né?
Vamos primeiro ver essa questão de identificação e localização por mapas, né? Então nós precisamos localizar o alvo, aonde nós vamos fazer o controle. E é isso que a gente encontra em campo, né? Nós podemos ver um campo onde nós temos uma questão de uma situação que nós não temos tantas plantas agregadas assim. Veja que já nessa situação da esquerda nós temos aqui a formação de manchas. Mas principalmente, né, de forma que se eu olhar para o campo como um geral, como um todo, nós vamos ver plantas pipocando aqui e ali, mesmo sem a formação de manchas. Eu pergunto a você, ora, será que eu só mapear essa mancha aqui vai adiantar? Não! Nesse caso aqui eu tenho que fazer a aplicação mesmo onde tem uma planta só emergindo. Porque essa planta em desenvolvimento ela vai florescer e vai se virar um propago de sementes. Então eu não posso me dar o luxo de mapear somente onde está uma maior densidade populacional e deixar de aplicar numa outra área. Está vendo aqui o porquê que é furada fazer mapa de planta daninha por amostragens sistemáticas? Vamos supor que você amostrou bem aqui no ponto onde está o ponto aqui, o ponto de laser do mouse que eu estou apontando. Aqui não tem planta daninha, mas logo 1 metro depois tem. Então quer dizer que nessa região vai ser apontado como 0 planta daninha. E é mentira, que logo no vizinho aqui já tem, no metro vizinho tem. Então essa questão de, ou esse outro lugar aqui, por exemplo, olha, nós temos uma gramínea nascendo nesse ponto. Aí esse ponto amostral deu aqui na gramínea. E já aqui nós temos uma folha larga, que talvez mereça uma outra dose diferente do herbicida, que não seja a mesma dose. E eu mostrei da graminha, aqui eu não tenho então nesse mapa a folha larga sendo amostrado. Está vendo como mapear planta daninha por amostragem é furada? Isso academicamente, esquece. Né? Eu não sei exatamente com o que vocês estão trabalhando, mas se for alguma coisa relacionada à variabilidade espacial de plantas daninhas, não é por mapa, é por amostragem sistemática que faz. Tá? Mas então veja que, olha só, com essa maior agora, o aumento de espécies resistentes de plantas daninhas, devido ao uso de cultivares geneticamente modificados, veja aqui, nós temos já aqui uma facilidade já de mapear essa mancha, que se não for para fazer o controle localizado durante o cultivo, para se fazer o controle localizado após o cultivo, porque a mancha vai estar aqui no próximo ciclo também. Então nós podemos criar aqui, ó, nesse exemplo, o que poderia ser feito? Agora academicamente, explicando para vocês como fazer. Então toda vez que você identifica uma mancha dessa, eu quero mapear essa mancha, cria um buffer, uma zona. Aumenta o tamanho dessa mancha, é muito saudável você fazer isso, tá? Enquanto 1 metro, 5 metros, 10 metros, eu não sei o quanto essa planta daninha, depende da espécie, se ela está mais raleada ou não, né? Mas cria um buffer, que é uma área de, vamos dizer assim, de proteção ao redor da mancha, de forma que você certamente vai aplicar. Porque no próximo, quando você colhe essa cultura, ora, pode ser que você vai fazer a aplicação de um pré-emergente. Se for a aplicação de um pré-emergente, a planta daninha não nasceu ainda, não emergiu, não é? Então você sabe que a mancha ali, ora, mas se ela disseminou e andou meio metro para o lado, então sempre cria um buffer na área onde você vai aplicar. Mas isso, então, essa tecnologia, o povo está vendo principalmente para fazer a aplicação de herbicida. E aqui mais ao final eu vou apresentar o uso dessa tecnologia não só para herbicida, mas também para inseticida e fungicida. Acalmem que lá nós vamos chegar lá, né? E veja, então, essa tecnologia aqui por mapas, então nós temos sensores e mapas, duas vertentes. Sensor é aplicação em tempo real, não precisa de decisão, a não ser a dose que vai ser aplicada. Agora, já o mapa, eu preciso saber de como eu vou operar o drone, como eu vou
fazer a mosaicagem, a ortorretificação dessas imagens, né? Georreferenciar, criar o mapa de planta daninha, é todo um processo via SIG, via Sistema de Informações Geográficas. Então, sempre por mapa vai acarretar em um maior tempo de processamento, tá bem? Maior tempo de processamento. Só que, por mapa, também é possível fazer uma variação de dose. Por quê? Porque eu posso mapear espécies. Veja aqui nessa imagem do canto superior esquerdo. Nós temos aqui uma gramínea, que é uma espécie, e aqui nós temos uma folha larga, que é outra espécie. Ora, se eu conseguir separar por mapa uma espécie de outra, eu posso variar a dosagem. Posso variar a dosagem do herbicida, mesmo que seja Roundup, né? Porque cada espécie de planta daninha, ela necessita de uma dose para se obter o controle, né? Isso já não seria muito prático ou possível para fazer na aplicação em tempo real. Por quê? Porque eu estabeleço uma dose na aplicação em tempo real e saio aplicando. Então, esse ponto que eu apontei é muito importante, tá? Não se mapeia plantas por metro quadrado. Então, eu vou voltar na imagem de novo. Olha aqui a imagem de novo, tá? Tanto faz se tem uma planta ou 10 plantas nesse lugar. Você não varia dose de herbicida por população, tá certo? Então, mapear a densidade populacional não serve para nada, porque isso não define dose. O que define dose é espécie e estágio de desenvolvimento. Então isso é importante você definir nos seus mapas. Veja, por que estágio de desenvolvimento determina dose? Porque é muito mais fácil matar, controlar uma planta daninha recém-emergida do que uma planta daninha dando fruto. Ora, gente, uma planta daninha dando fruto, ela vai fazer de tudo para terminar o ciclo e frutificar. Uma planta daninha dando flor ou florindo, ela está no máximo da sua taxa fotossintética, né? E nesse sentido ela está no ponto máximo da fisiologia atuando. Então, para se controlar uma planta daninha florindo, eu preciso de muito mais herbicida do que numa planta daninha que está emergindo. Então vamos dizer assim, essa sacada agronômica, né, e esse é o meio, é o método correto de se fazer a recomendação de uma dose de um herbicida. Então é isso que a gente precisa mapear. Ou mapeia as espécies, e dentro desse mapeamento das espécies, eu preciso identificar em que estágio de desenvolvimento está cada espécie. Muitas vezes eu olho para um talhão e vejo que essa planta daninha tem vários estágios de desenvolvimento acontecendo com a mesma espécie. Então, qual dose eu vou usar? Ora, você vai usar a dose para aquela espécie que controle ou que mate a situação de maior ponto do ciclo fenológico. Então, se tem uma nascendo e uma florindo, você tem que aplicar a dose para que está florindo, que obviamente vai matar aquela que está emergindo também. Então, isso precisa estar na sua cabeça bem definido. Quem define dose do herbicida? Porque na hora de fazer o mapeamento, é isso que você precisa mapear para fazer o mapa de prescrição. Então, baseado nesse mapa e de espécies e de estágio de desenvolvimento, né, eu posso definir um mapa de prescrição. Então esse aqui, por exemplo, foi o meu trabalho de mestrado, onde, veja, a gente variou dose do Roundup, aqui foi glifosato, tá? Variou dose do Roundup conforme a espécie. São plantas diferentes com doses diferentes. Então essas espécies diferentes, se eu localizar elas, né, se eu ter elas mapeado de onde elas estão acontecendo, eu posso variar então a aplicação, seja variando o local e seja variando a dose, tá certo? Bom,
E por que imagem de satélite não dá para fazer mapa de planta daninha? Não dá por causa disso. Hoje, se eu pagar por uma imagem de um satélite recém, o máximo que eu vou conseguir é uma imagem de meio metro, tá? Para o uso civil. Para o militar eu não sei. Para o uso civil, o máximo que eu vou conseguir é uma imagem de meio metro de resolução. Se eu usar um satélite do sistema Planet, por exemplo. Se você tiver curiosidade, veja aí, Planet, anote aí, Planet em inglês. Você vai ver que, dependendo do lugar, você consegue até umas imagens de graça. Mas se você quer naquela semana, por exemplo, eu quero uma imagem da semana que vem da minha propriedade, então você provavelmente vai ter que pagar por essa imagem. Mas isso não serve para planta daninha. Por quê? Porque meio metro, gente, meio metro se confunde com a cultura que está semeada a 45 centímetros. Seja soja ou milho, na maior parte das vezes. Entende? Então eu não consigo pegar uma planta daninha que está no meio mas eu vou pegar pré-plantio. Bom, aí é possível. Aí é possível. Mas uma planta daninha resistente, por exemplo, emergindo ali no meio da cultura semeada, a cultura está com 45. A imagem de satélite com meio metro não vai pegar. Mas o drone pega. Então veja que usando o drone, eu posso fazer 0,2, posso fazer 0,1, posso fazer 2 milímetros se eu quiser. 2 milímetros se eu quiser. Depende da resolução que eu preciso da demanda. Porque a resolução desse mapeamento com drone, para você que não está acostumado com essa tecnologia, como é que se varia? Varia em função da altura da imagem. Se eu tomar uma imagem, por exemplo, se eu fizer um imageamento a 200 metros, então muito provavelmente eu vou ter alguma coisa ao redor de 20 centímetros, 30 centímetros. Isso depende da resolução da câmera, tá bem? Da resolução espacial da câmera. A resolução é o pixels lá. Quando você tem uma câmera... vou te dar um exemplo, né? Eu não sei quanto tem o seu celular, se tem 18 megapixels, 30 megapixels, enfim. Quanto mais megapixels a sua câmera tiver, significa que você pode aumentar a altura de voo para pegar aquela mesma resolução espacial. Quando eu falo resolução espacial, é esses quadradinhos que você está vendo aqui na imagem do Landsat, ó, tá vendo? Aqui nós estamos enxergando uma sede. Veja que pela imagem Landsat eu consigo enxergar umas manchas só. É óbvio, a imagem Landsat tem 30 por 30 metros. Agora por drone eu consigo fazer a cada meio centímetro se eu quiser. Veja que eu consigo ver um detalhamento bem significativo aqui da sede dessa propriedade, não é? Então, pela popularização do drone, voltou-se a ter a possibilidade, porque até então, por satélite, então, até 2010 ali, estava complicado fazer por satélite. Mas depois disso, com o uso de drone, voltou a ter a possibilidade de fazer o mapeamento disso em grandes áreas, num tempo relativamente pequeno, pelo uso dessas câmeras instaladas nesses drones. Nós temos algumas empresas prestando serviço com isso, tá certo? E nós temos vários prestadores de serviço. E aí isso é um ponto que eu quero deixar principalmente para você que está estudando a matéria agricultura de precisão, não é? Se você quer se tornar um consultor nessa área de tecnologia de agricultura de precisão, tá certo? Você precisa lançar mão dessas ferramentas de agricultura de precisão para você, enquanto consultor, tomar a decisão. Então isso é muito importante, gente. O agricultor ele não quer mapinha. Tá? O agricultor não quer mapinha. O agricultor quer que você execute. E você, enquanto consultor, você pode tomar uma decisão mais assertiva usando as ferramentas de agricultura de precisão ao seu favor. Isso, então, se você quiser criar uma consultoria nessa área de agricultura de precisão, seja também um fitotecnista. Ou se associe a um fitotecnista, para que você consiga fazer
a tomada de decisão mais assertiva, mas ainda assim o agricultor vai querer uma decisão. Ele não quer um mapinha. Entregar um mapinha, eu estou dizendo isso porque eu vi várias consultorias surgindo em agricultura de precisão e eu vi várias consultorias fechando. O agricultor quer decisão. Então veja, essa empresa especificamente, chamada Taranis, é uma empresa que tem uma plataforma. Eu estou dizendo empresas, e aqui eu quero fazer uma ressalva, tá bem? Quero fazer uma ressalva eu vou apresentar vários, eu não tenho problema nenhum em falar nome de empresa, e eu vou falar vários nomes de empresas, mas eu estou falando não como uma recomendação, eu estou falando como uma ilustração para o que eu quero falar, tá bem? Ok, essa ressalva eu quero pontuar bem. Então aqui essa empresa Taranis, ela tem uma plataforma e isso tem bastante empresa oferecendo esse tipo de serviço. Uma plataforma para você subir os seus mapas para que eles façam uma recomendação e te devolvam o mapa ou te devolvam uma decisão. A Taranis, se você quiser dar uma anotada aí depois você olhar isso, ela faz exatamente esse tipo de coisa. Você pode, por exemplo, subir os mapas do mapeamento de fertilidade. Quando eu falo subir, é colocar na nuvem. E depois ela vai fazer uma interpretação, e aí ela geralmente vai usar uma inteligência artificial e te devolver um mapa. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais brevemente do que significa usar a inteligência artificial para identificação de espécies de plantas daninhas. Como é que funciona isso de fato, tá? Então, com o uso dessa tecnologia de altíssima resolução, de câmeras montadas em drones, isso facilitou bastante para usar esse tipo de informação e determinar o mapa de planta daninha. Não é? Mas, e aqui eu quero te dar já você que quer trabalhar com isso, ou vai fazer pesquisa com isso, eu quero te deixar uma sugestão. Toda vez que você vai fazer um mapeamento aéreo, usa sempre pontos de controle, são alvos. Aqui do inglês, Ground Control Points. Use alvos. Veja aqui essa imagem do eucalipto. Nós temos várias imagens aqui. Como é que se faz isso na prática? O que esse equipamento está fazendo na prática? Ele está voando em linhas paralelas. É como se fosse a aplicação de um pulverizador que trabalha em linhas paralelas e de X em X segundos ele toma uma imagem, faz uma tomada de imagem. Então ele não faz uma videografia, ele não vai filmar, ele vai tomar fotos. Então esses quadrados que você está vendo aqui, ó, é da passagem 1, passagem 2, passagem 3, tá certo? E ele vai tomando fotos. E depois ele faz um processo que dentro da técnica de SIG, isso se chama ortorretificação, que é juntar as imagens. Veja aqui que nós temos duas imagens, aqui no vermelhinho, essa é uma imagem falsa cor. Nós temos aqui uma área de mata e aqui também está a mesma área de mata. Nós temos aqui um carreador, está aqui o mesmo carreador. Vamos pegar o ponto 41, esse que eu estou apontando. Esse ponto 41 é esse mesmo ponto 41 aqui, gente, ó. Esse ponto aqui, 21, ó, 24, ó, o 40, ó. Esse ponto 40 que ele pegou essa árvore aqui, ó. Esse ponto 40 é mesmo desse ponto 40, tá vendo? Então, o que ocorre? Ocorre que nesse processo de mosaicagem, e posteriormente ortorretificação, mosaicagem é juntar as fotos, ortorretificação é virar ela para o norte, tá bem? Então nesse processo, o software, você pode fazer isso na mão? Pode, mas veja, numa tomada de foto de 100 hectares, um talhão de 100 hectares, muito comum aqui, num talhão de 100 hectares, nós vamos fazer algo como 300 fotos, 400 fotos, depende muito da resolução espacial que eu quero tomar. Então como é que você vai juntar 300 fotos na mão? Porque no meio do talhão, uma foto de soja e a outra foto de soja é tudo soja. Você não consegue fazer isso no visual, é tudo soja.
No meio do talhão de milho é pior ainda, é tudo milho. Então você precisa de um software para fazer isso. E eu vou dar um exemplo aqui de duas marcas que é muito usado, chamado Pix4D, e o outro chama PhotoScan. Então esses programas, eles fazem a mosaicagem e ortorretificação automaticamente. Ele determina aqui os pontos onde tem pixels iguais. E veja que isso não dá muito certo às vezes. E por que deu certo aqui na cultura mais baixa e não deu certo aqui em eucalipto? Isso aqui é um eucalipto, tá? O que você está vendo nessa área aqui determinada? Mancha, está manchado. O que ocorreu aqui? Ocorreu um efeito fantasma. Na hora de juntar uma imagem com a outra, ele não soube identificar bem qual é a imagem que está valendo e fez uma junção das duas. Mas veja, se a gente tem o Vant passando linhas paralelas, concorda comigo que só vai haver horizontalidade bem embaixo da onde ele está tirando a imagem? A 5 metros da passagem, a 5 metros do lado, não há essa horizontalidade, mas o software vai corrigir isso. Por isso chama ortorretificação. Vai haver uma retificação dessa imagem e uma correção. Só que se ele não tiver muito bem determinado onde que é o ponto que ele vai juntar de uma imagem com a outra, ele cria esse efeito fantasma e isso está estragando a sua imagem. Então toda vez que você vai trabalhar com uma cultura alta, milho em final de estágio, algodão, eucalipto, o eucalipto fica balançando com o vento. Imagina ele tomando foto num sentido, a hora que ele volta, está balançando. Ora, ele precisa de pontos fixos no chão. Então, para isso, você usa placas brancas. Placas de controle, de 50 por 50, de 1 metro por 1 metro, e espalhe. Para que essas placas, no processo de mosaicagem automática, o software identifica aquilo como ponto de controle no chão. Tá certo? Então, sempre usa placas de controle. Vamos ver esse exemplo aqui dessa outra imagem, aqui voltando ao tema principal, que é a aplicação localizada de defensivos, né? Essa imagem de um talhão. Esse talhão, ele foi mapeado com um Vant, né? Foi feito o processo de ortorretificação da imagem. E essa imagem, veja que dando um zoom, aqui ó, tá o carro onde ele está, parado lá, né? Então ele foi mapeado aqui do lado de um milho, aqui recém-colhido. Veja, dando um zoom eu consigo começar a identificar. Essa caminhonete, ela tá aqui, ó, bem no azulzinho. Só que a gente não consegue ver isso visual porque tá com um zoom muito pequeno, né? Precisamos aumentar o zoom in aqui para a gente começar a enxergar. Opa! Comecei a dar zoom de novo, comecei a enxergar de novo. Agora sim eu comecei a ver plantas daninhas, hein? Olha o verdinho aqui, ó. Ah, agora sim, olha, então nesse zoom aqui de 2 centímetros, 0,02 metros, esse zoom de 2 centímetros eu consigo ver já aonde tem a planta daninha. Mas eu quero te chamar a atenção para o tipo de equipamento que você precisa para operar isso, tá bem? Você precisa de um equipamento com uma placa de vídeo bem poderosa. Eu vou dizer aqui, o computador que eu estou trabalhando é o computador que eu faço esse processo de mosaicagem. Ele tem uma placa aceleradora gráfica de 8 GB e tem 64 GB de RAM. Preferencialmente, você vai precisar de, atualmente, uma coisa como um i9, no mínimo um i7, de 16 núcleos ou mais núcleos. Porque ele vai precisar operar, olha só, essa imagem tem 4 GB. Só para abrir aqui no meu computador, a primeira vez demora meia hora. Tá? Então, atenção, para trabalhar com esse tipo de coisa, eu preciso de um computador muito bom, tá? Computador muito bom. Agora eu quero chamar a atenção para você de uma coisa. Você consegue identificar nessa massa verde que espécie que é? Não dá, né? A gente consegue identificar que aqui tem um verde. Então o software que vai trabalhar essa imagem, o que ele vai fazer? Vai separar o que é solo ou o que é palha do verde. E aí vai criar uma mancha aqui ao redor do verde. E para isso,
ele vai usar um processo de classificação de imagem. Isso é muito bem definido dentro da tecnologia de SIG, de Sistemas de Informações Geográficas, né? É um processo que a gente faz para divisão do que é maciço, floresta, do que é cultura de milho, do que é cultura de soja, do que é água, do que é solo nu. É um processo de classificação de imagem, né? Ele vai fazer análise pixel a pixel até que ele consiga identificar aqui que há uma semelhança entre os pixels com um determinado valor e você ensinou ao software. Então, dentro desse processo de classificação de imagem no SIG, o que a gente faz? A gente pega pontos amostrais e a gente ensina ao software o que é planta e o que é solo. A gente ensina ao software o que é milho pronto para colheita e o que é solo de carreador, ou o que é carro, ou o que é água, ou o que é palha. E se você amostrar para o software várias repetições, vai chegar um momento em que o software ele vai criar um padrão e vai conseguir identificar por si só na imagem inteira o que é uma coisa e o que é outro. Então esse é um processo clássico de SIG que se chama classificação de imagem, tá bem? E o que você pode fazer aqui? Você pode fazer aqui o próximo passo. Como que é o processo? O processo é o seguinte, olha, para fazer essa classificação, se você usar uma imagem RGB, o que é uma imagem RGB? Essa imagem que a gente está enxergando aqui, é uma imagem do Red, Green, Blue. É uma imagem do seu celular. Seu celular faz uma imagem RGB. Imagem RGB significa que ela não é multiespectral, significa que ela não está em outra região do espectro, a não ser o do visível. Quando a gente fala de imagem multiespectral, nós estamos fazendo bandas que não são do visível, por exemplo, o infravermelho que o Landsat faz, né? Mas então, o que ocorre? Ocorre que, na grande maioria das vezes, dentro da agricultura de precisão, se você, por exemplo, virar um consultor, se você comprar um equipamento para fazer esse tipo de mapeamento com uma câmera multiespectral, isso vai ser muito melhor para o software classificar, porque ele vai ter mais uma banda a mais. Além do R, do G e do B, ele vai ter o NIR, que é o infravermelho, ou o Red-Edge, para ajudar nessa classificação. Então significa que essa classificação vai ser muito mais elaborada, mais exata, tá certo? Mas isso é mais caro. Então, para quem está começando, ou muitas vezes por desconhecimento mesmo, acaba comprando vantes, drones, que tem câmera RGB só para fazer essa imagem desses mapas de plantas daninhas. Ora, mas é possível usar essa imagem RGB para classificar a planta daninha? É possível sim. Olha só, nós temos aqui uma imagem de uma planta daninha que tem palha ao fundo, como background. E você pode fazer um processo dentro do SIG, que é pegar as três bandas, R, G e B. E você pode dar uma significância maior à banda green, que é o verde. Quer dizer, você dá mais efeito, mais ênfase, essa é a palavra que eu queria. Dá ênfase à banda verde, que é o verde que você quer destacar, não é? A planta, ela reflete o verde. Então você dá ênfase ao verde, então multiplica a banda verde por 2, tira o vermelho, que é o red, e tira o azul, que é o blue. Se a gente fizer esse processo de matemática de mapas dentro do SIG, e SIG foi feito para isso, foi feito para fazer matemática de mapas. Matemática de camadas. Eu tenho a camada green, a camada red e a camada blue. E fazendo essa matemática eu consigo exaltar, dar ênfase no green. E aqui a gente vê o resultado disso, onde eu estou apontando. Só que eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Veja, essa metodologia, que é o excesso de green, isso aqui se chama, é um índice de vegetação, tá? É o índice de vegetação. O que é o índice de vegetação? É uma matemática entre camadas de bandas. Se eu usar essa índice de vegetação 2 vezes green menos red menos o blue, isso se chama excesso de green. Excesso do verde. Só que quando eu tenho muita palhada, tá vendo aqui a palhada? A palhada também de certa forma está refletindo uma partezinha do verde. E ela começa a ser mostrada aqui, ó, tá vendo? Então eu preciso agora,
passar pela próxima etapa. Então eu estou te ensinando aqui como é que é o processo. Eu estou te ensinando como é que é o processo. Faz a imagem RGB, faz o índice de vegetação 2 vezes o green menos o red menos o blue, e depois coloca uma linha de corte. Aqui nós vamos ter uma imagem de índice de cinza. Aqui é uma imagem de níveis de cinza. E aí eu dou um corte em um determinado nível de cinza e falo, tudo que é acima desse nível vai ser verde e vai ser planta. Eu classifico como 0. Ou 1, tanto faz. Aqui é 1. 1 é branco, 0 é preto. Então tudo que é aquele nível de cima para cima, isso chama threshold. Isso significa que você vai botar uma linha de corte. Qualquer SIG que presta faz isso. ArcGIS, QGIS, tá bem? Então você vai pegar esse nível de cinza e cortar. E vai falar o que é planta e o que é solo. Ou o que não é planta. O que é planta dá 1 e o que não é planta dá 0. Tá certo? Mas olha só, cuidado. Quando você tem muita palhada, começa a aparecer a palhada também. É por isso que às vezes, se você quer, dependendo do contraste, não for possível fazer com o excesso de green, faz com o excesso de red, que é aqui, ó, 1.4 vezes o red menos o green. Tem essa imagem, também em escala de cinza. Que aí também você pode colocar um nível de corte e falar, ó, tudo que é dali é 0, tudo que é para baixo é 1. Né? Então, estabeleça aqui e você consegue identificar o que é planta daninha e o que não é planta daninha. Agora tá fácil, gente. É só fazer um mapa de prescrição com o que é planta daninha. Você atribui uma dose aonde é branquinho. Coloca esse mapa, provavelmente shape, coloca esse mapa shape no pulverizador e ele vai sair aplicando onde você identificou o que é planta daninha. Tá bem? Veja, é óbvio que esse pulverizador vai ter que ter a capacidade de ler mapa, não é? É óbvio. Mas eu quero te chamar a atenção uma coisa aqui, ó. Com esse tipo de mapa, é possível você identificar espécies? Não. Com RGB, não. Tá bem? Com o RGB, não. Mas eu posso, se eu usar uma câmera muito... Só para dizer aqui, antes de passar para frente. Então, olha só um exemplo aqui de um outro software, que agora não é o Taranis, é um outro, chama Sensix, que faz a coisa parecida com o que o Taranis faz. Veja aqui é a nossa área do nosso campus aqui. Eu fiz uma imagem, tomei as imagens, subi essas imagens na nuvem e depois ela vai me processar e vai me devolver do que é planta daninha e o que não é planta daninha, tá certo? Então essa aqui é da FieldScan, é uma outra empresa que presta esse tipo de serviço também. Mas veja, por que essas empresas estão ganhando mercado? Porque fazer esse processo aqui no SIG, você precisa conhecer SIG, não é? Você não consegue escrever ou fazer um banco de dados ou uma planilha de Excel se você não souber operar o Excel. Então você mesmo pode aprender. Aprenda SIG. Se você aprender o SIG, você faz isso no SIG, você não precisa desse tipo de software. Mas o prestador de serviço que não sabe SIG, vai ter que começar a pagar esse tipo de coisa aqui para poder ter essa informação dessa camada do mapa de planta daninha. E ele solta esse tipo de mapa aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui nós vemos cana e nós identificamos aqui os pontos onde ele identificou como mancha de planta daninha, tá? E aí o pulverizador, ele vai sair pulverizando aqui. Se for um pulverizador, óbvio que na cana não vai ser o exemplo, mas pense que como uma soja, não é? Se eu tiver uma tecnologia embarcada no pulverizador que consiga ler esse mapa em shape ou em outro formato, ele pode abrir os bicos pulverizadores somente nesses locais. Agora, consegue perceber que faz sentido o uso de drone pulverizador aqui? Consegue perceber que se eu criar esse mapa e fazer a aplicação com um drone pulverizador, ele consegue criar uma rota de aplicação onde ele consegue fazer a cobertura dessa área, pulverizando essas manchas, sem ter que passar paralelo em todas as linhas planejadas ou passadas paralelas, igual um pulverizador de barra. Então aqui começa a fazer mais sentido o uso de drone pulverizador para fazer esse tipo de aplicação localizada.
Mas aí, de novo, eu vou falar lá o que eu falei lá no começo da preleção. Por que que isso não deu certo em 2000, em 99? Porque havia o problema de como fazer o mapa de planta daninha. E outra, nós não tínhamos drone pulverizador naquele momento, também, não é? Então começa a fazer muito mais sentido o uso de drone pulverizador quando a gente tem essa situação de aplicação aqui de poucas manchas esparsas. Ah, mas tem pouca, eu não vou controlar agora. Veja, se você não controlar essa planta daninha, muito provavelmente ela vai proliferar e o ano que vem vai ser pior. Então veja, usando o mapa RGB, é possível criar o mapa de planta daninha? É possível. Mas observem aqui nesse pixel que eu não consigo identificar isso aqui como uma buva. Aqui nós temos uma buva. Ó. Essa planta daninha é uma planta resistente a glifosato. Ela não morre mais com glifosato. E aí eu preciso usar outras moléculas, como dicamba, enfim. E nesse caso aqui a gente está vendo que é uma mancha verde. Eu não sei que espécie é. Tá certo? Eu não sei que espécie é. Mas se eu fizer uso de uma câmera multiespectral, quem sabe eu consigo identificar essa espécie, mesmo sendo uma mancha. Por quê? Porque a câmera multiespectral consegue fazer uso de mais uma banda, seja o infravermelho, seja o red edge, ou seja as duas. O fato é que é o seguinte agora, então olha só, eu posso usar câmeras espectrais e índice de vegetação ou eu posso usar câmera RGB. RGB vai ser muito difícil de identificar espécies, tá certo? Espécies, como você está vendo. Então eu começo a fazer uso de câmeras multiespectrais, que ele vai medir também a reflectância fora da faixa do visível. O que é reflectância? Como uma aula acadêmica, né? Nós temos que falar. O que é reflectância? É aquilo que está refletindo. Nós estamos vendo aqui um sensor multiespectral chamado Green Seeker. Ele mede NDVI. Está vendo que ele está iluminando aqui a parede com essa luz aqui? Então o que está refletindo da parede volta para o sensor. O que está refletindo da planta volta para o sensor. O que está refletindo da cultura é reflectância, volta para o sensor. Então é isso que é reflectância. Aí o que a planta absorve chama absorbância. O que transmite, o que passa, o que você olha uma folha, coloca no sol, passa luz para você no seu olho, não é? Então aquilo é transmitância. Então o que o sensor mede é reflectância, por isso esse termo técnico. Veja aqui que nós temos uma imagem de falsa cor, e essa imagem de falsa cor refletindo também um infravermelho, por isso que está com essa cor rosinha, tá vendo? Então eu posso lançar mão de índices de vegetação para medir onde que é planta e onde não é planta. Aqui nós estamos vendo uma planta de milho, mas poderia ser planta daninha. Então veja que aqui é a transformação via SIG para NDVI, só que o NDVI tem algum problema com sombra, ó, tá vendo que está meio branquinho aqui onde está sombra? Então, dependendo da situação de uso dentro da agricultura de precisão, o seu índice de vegetação tem que ser adequado para o seu uso. Então, talvez aqui, se eu queira identificar o que é solo, o que é planta daninha, ou o que é solo, o que é espécie, talvez NDVI não seja interessante, porque ele começa a medir sombra também. Mas SAV, veja que o SAV é o outro índice de vegetação. SAV, ele já diferenciou bem o que é cultura ou o que poderia ser, de novo, o que é planta daninha, do que é solo. Então, dependendo do seu uso, você tem que fazer o estudo e verificação de qual índice de vegetação você vai usar. E tem vários índices de vegetação. E eu quero dizer com isso que não é só NDVI que existe, tá bem? Agora, você pode fazer uso de uma imagem multiespectral e veja aqui essa imagem que ela apresenta. Esse trabalho é um trabalho que nós estamos fazendo para identificar espécies de eucalipto. E esse gráfico é um gráfico que se chama assinatura espectral. Então veja que dependendo da espécie de eucalipto, e a mais plantada é a espécie grandes aqui, tá bem? Então essa aqui é a grandes, essas outras são outras espécies. Observem que
eu consigo diferenciar espécies. Não somente de plantas semelhantes, como poderia, então, eu poderia, por exemplo, identificar buva, do que é uma buva resistente, daquela que não é resistente? Não sei. Isso é uma coisa que pode ser estudado. Eu não sei. Eu não sei se a assinatura espectral de todas as buvas é a mesma assinatura espectral. Não sei porque ninguém fez isso. E é por isso que nós estamos fazendo. Só que para isso você precisa de um sensor. E esse sensor que mede essa assinatura espectral se chama sensor hiperespectral. E ele está fazendo leituras a cada 0,5 nanômetros. Na verdade, errei aqui. Ele está fazendo a cada 0,5 nanômetros. E quando você usa uma multiespectral, você usa pontos fixos. Olha só, o verde é 550, o vermelho é 660, o red-ed é 735 e o infravermelho 790. Agora, se você usa 790 ou 780 ou 770 ou 760, é tudo infravermelho. E essa diferença de um ponto, seja 790 ou 770, quem vai determinar isso é o fabricante do sensor. Só que quando você faz uso da imagem hiperespectral, você consegue estudar todas as regiões do espectro. Então a gente está tentando identificar, olha só, se não der para identificar espécies com os sensores multiespectrais convencionais, eu tenho certeza que com as hiperespectral eu consigo identificar espécies. De forma que eu não vou ver só mais uma mancha, como a gente está vendo aqui. Mas a gente vai ver essa mancha nas diversas escalas do espectro. E aqui, mesmo não tendo uma resolução espacial grande, eu consigo identificar espécies diferentes. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tá? Agora, por que então não fazer uma resolução, usar uma imagem RGB e fazer uma resolução especial maior? Ora, porque para fazer uma resolução espacial maior, eu tenho vários problemas. O primeiro, o tempo de mapeamento. Se eu fizer um mapeamento de 100 hectares, eu vou demorar 1h30, 2 horas, com 10 centímetros. Se eu fizer a 1 milímetro, eu vou ter que voar tão baixo e as linhas paralelas do drone têm que ser tão juntas que eu vou demorar alguma coisa como 6 horas, 8 horas para mapear 100 hectares. Concorda comigo que, dependendo do uso que eu vou dar para essa informação, pode ser que em 1000 hectares eu já não tenha mais tempo hábil para fazer a aplicação? Porque eu precisei de tanto tempo para imaginar, tanto tempo para processar, porque também quanto maior a resolução espacial, mais problema é para sua capacidade computacional. Mais inove com núcleos das galáxias você vai ter para processar essa imagem, quando nele não travar. Então não é só uma questão de decidir, é só voar mais baixo. Não, não é, porque ainda vai ter o tempo de voo e o tempo de processamento. Então é por isso que talvez faça mais sentido, ao invés de forçar a resolução espacial, começar a trabalhar com sensores que medem outras bandas espectrais. Outras bandas espectrais. Quais bandas espectrais? Eu não sei, a gente não estudou buva ainda. Eu estou vendo aqui que para o eucalipto, as multiespectrais convencionais parecem ser adequadas para a divisão dessas espécies. Mas pode ser que eu precise uma outra aqui na faixa dos 610. Eu não sei. Eu não sei porque não foi estudado. Muito bem, depois que você mapeou então o alvo, agora é pulverizar, não é? E agora eu vou um pouco mais rápido, porque agora é mais a apresentação, não da parte acadêmica, mas agora é a apresentação de equipamento, né? Eu tenho que pulverizar. E para pulverizar, nós podemos fazer o uso aqui desse sistema de injeção direta de defensivos. Ora, essa é a tecnologia, que isso aqui é de um Midtec. Essa tecnologia tem desde 1997, 98. Isso aqui já existe há muito tempo. E o que faltava para efetivo uso dessa aplicação? Faltava mapear os alvos. Que é por isso que eu tomei bastante tempo para falar sobre essa problemática de identificar os alvos, né? Então, para isso, nós colocamos um mapa de prescrição no controlador eletrônico. Ele também tem o GPS e outros sensores, né? E ele vai fazer a injeção do defensivo concentrado. É por isso que a cauda do
É por isso que a cauda do pulverizador, a cauda principal é a água, não tem cauda, é só água pura no reservatório principal. E nós temos diversos reservatórios associados com defensivo puro, aonde nós vamos ter uma bombinha que também precisa ser calibrada, que vai injetar o defensivo puro no ramal da pulverização. Agora, onde é esse ponto de injeção? É antes da bomba? É depois da bomba? É no bico de pulverização? Isso tem vários modelos ou tipos de equipamentos no mercado, tá bem? Eu estou apresentando esse Midtec que está fazendo o ponto de injeção pós a bomba principal do pulverizador. Ora, isso traz um benefício. Se você quiser estudar mais a respeito, deixa eu te falar brevemente, né? Isso traz um benefício de se injetar próximo do bico, que se diminui um problema chamado tempo de resposta, que eu vou falar logo na sequência, né? Só que, por um outro lado, quando eu injeto próximo ao bico, pode ser que eu tenha o problema da não homogeneidade da cauda. Veja que depois do ponto de injeção, aqui vira cauda, vira água ou o soluto, não é? A solução de a água mais defensivo. E pode ser que, dependendo do ponto que você injeta, não haja uma adequação, uma homogeneização da cauda. É por isso que talvez injetar antes da bomba seja mais interessante para passar pela bomba e haver uma homogeneização da cauda. Só que, se eu injetar antes da bomba, vejo o caminho comprido, maior, mais longo da cauda até chegar nos bicos. E isso eleva o tempo de resposta. E tempo de resposta grande é uma coisa ruim para esse tipo de equipamento, tá? Eu só falei mais disso, mais do ponto de vista de curiosidade, para quem quiser saber a respeito. Considere sempre o tempo de resposta desses dispositivos, porque o seu mapa de prescrição ele tem que considerar o tempo de resposta do sistema. O que é tempo de resposta, então? É a diferença de tempo entre a ordem e a efetiva mudança. É a diferença de tempo entre o controlador eletrônico do pulverizador ler o mapa, ver que tem que mudar a dose, mandar mudar a dose, começar a mudar a dose, inicia a mudança da dose, até essa dose ocorrer de fato lá no bico pulverizador. Ora, gente, isso não acontece instantaneamente. Não é pirlim-pim-pim que vai fazer isso funcionar. Isso demora um tempo. Se for, por exemplo, de 5 segundos, só 5 segundos. Se for só 5 segundos, a 20 km por hora, o pulverizador vai andar 27 metros, até que toda a dose seja mudada no bico pulverizador. Então, nesses equipamentos, sempre considera o tempo de resposta. Por quê? Porque o pulverizador ele tem que começar a mudar a dose antes de chegar na mancha. Porque senão nós temos uma mancha aqui, e aí se ele começar a mudar a hora que chega na mancha, ele vai começar de fato a aplicar depois que já passou muito tempo da mancha. Então ele tem que começar a mudar antes de chegar na mancha. Por isso tem que considerar uma coisa chamada tempo de resposta, para acertar a pulverização em cima da mancha planejada. Mas mais recentemente, nós vimos surgir no mercado um outro tipo de pulverizador com o chamado válvulas PWM, que é válvulas de pulso modulado. Essas válvulas trouxeram grandes vantagens nos pulverizadores atuais. Por quê? Porque eu consigo fazer a variação da taxa de aplicação sem haver variação de pressão no bico de pulverizador. Ora, e se eu não vario pressão no bico de pulverizador, eu não altero o espectro de gotas. E isso é muito importante na tecnologia de aplicação, manter a população de gotas. Então essas válvulas funcionam como? São válvulas, eu vou chamar aqui uma palavra, elas não são, tá? Mas eu vou falar para você entender. São válvulas solenoides. O que é válvula solenoide? É a válvula da sua máquina de lavar roupa. A hora que a máquina deixa a água entrar dentro do tanque, ela abre uma válvula eletrohidráulica. Então aqui nós temos uma válvula eletrohidráulica, que ela modula o tempo de abertura e de fechamento.
E se ela está 50% do tempo aberta, 50% do tempo fechada, significa que eu consigo variar 50% da taxa de aplicação sem haver alteração da população de gota. Tá? Isso é uma coisa recém nos sistemas comerciais de pulverização. Válvulas PWM existem há décadas, mas nos pulverizadores isso é uma coisa mais recente. E com esse tipo de equipamento, então, eu começo a fazer o uso de sistemas como esse. Veja aqui que é um trabalho que foi publicado na Precision Agriculture, onde a gente fez o mapeamento de um índice de vegetação de algodão. E ora, o algodão precisa de um insumo chamado regulador de crescimento, porque o algodão é uma planta herbácea. Se a gente não mandar o algodão parar de crescer, ele só cresce, ele só vegeta e não produz flor, que é o que interessa. Então nós precisamos fazer uso de pelo menos 4 pulverizações durante o ciclo da cultura do algodão, principalmente nos estágios iniciais, do 30 até os 90, 120 dias do ciclo do algodão, fazer uso desse regulador de crescimento, e aqui tem um nome comercial, PIX, tem outros, para que aonde tem, por exemplo, grande massa vegetal, eu preciso mandar a planta parar de crescer. Mas veja, onde a planta não cresceu direito, aonde a planta tem pouca massa vegetal, não faz sentido você usar dose total. Por quê? Porque você vai mandar a planta de algodão parar de crescer onde ela não cresceu ainda. Então está vendo que faz sentido variar a dose do regulador de crescimento e, por exemplo, usar a dose zero onde ela não cresceu direito? Deixar ela crescer onde ela não cresceu direito? Então isso é possível ser feito, que não é só herbicida. Está vendo como eu faço e chamo a atenção que a aplicação localizada de defensivos é muito mais do que só herbicida? E aqui, por exemplo, se eu usar, eu posso usar um controlador convencional para fazer esse tipo de variação de dose, tá? Mas veja que a hora que você altera a taxa de aplicação, também você está alterando deposição. Porque não é só pelo uso de uma válvula PWM que você vai conseguir variar de 50 litros para 100 litros ou de 100 litros para 200 litros por hectare. Não é? Quando você altera, mesmo dentro de uma mesma população de gotas, quando você diminui a quantidade de cauda que você dispersa ou aplica num hectare, de certa forma, você está diminuindo a quantidade de cauda que você está aplicando no talhão. De certa forma, pode, em alguns casos, trazer algum prejuízo. Então tem que estudar, tem que tomar cuidado, tá certo? Por isso que eu faço aqui a recomendação, faça a variação de 20% para cima ou para baixo, 20% para cima ou para baixo, como eu fiz aqui, ó, de 50 para 60 ml do PIX por hectare, através da alteração da taxa de aplicação, porque você não vai alterar muito o padrão de deposição que você estava conseguindo. E usando a PWM, você não vai conseguir, você também não vai ter a variação de tamanho de gota. Então o que eu quero chamar a atenção aqui, não é só para herbicida, não é só para herbicida. Um outro trabalho, publicado nessa outra revista aqui, onde a gente mapeou a massa vegetal através do índice de vegetação. E ora, aonde tem mais massa vegetal é uma possibilidade, você pode usar essa informação para aumentar a taxa de aplicação. Aonde tem mais massa vegetal é onde tem maior valor de NDVI, por exemplo. E ali naquela região pode ser que seja necessário uma maior taxa de aplicação para conseguir a mesma deposição relativa naquele extrato da cultura. Tá certo? Isso é óbvio que isso é um trabalho acadêmico, mas vocês é um público acadêmico. Aqui é uma aula de pós, não é? Então eu estou apresentando possibilidades acadêmicas. Isso está ativo ainda no comercial? Não, isso não está no comercial, mas isso aqui atrás está. Né? O povo aqui ao nosso redor, né? Principalmente os consultores que trabalham com agricultura de precisão, já estão fazendo o tipo do uso dessa tecnologia no comercial, que é a aplicação do regulador de crescimento em dose diferenciada. Então veja aqui que mesmo variando taxa de aplicação, a deposição foi semelhante, mesmo variando a taxa de aplicação, a deposição foi bem semelhante.
E como isso foi possível? Isso foi possível porque aumentou-se a taxa de aplicação onde tinha mais massa vegetal. Bom, e aqui mais recentemente nós começamos a ver os pulverizadores não tracionados, não pulverizadores terrestres, mas pulverizadores via drone. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, vai pulverizar com drone? Isso eu bato sempre nessa tecla porque é muito importante você começar a usar bicos ou pontas, e nesses casos aqui não é uma ponta, mas é um bico, né? Nós precisamos usar bicos de energia centrífuga para fazer a pulverização. Por quê? Porque é esse tipo de tecnologia de energia centrífuga que vai conseguir construir um padrão de população de gota mais homogêneo. E isso é importante no uso do drone. Por quê? Porque o drone está aplicando baixo volume, muito baixo volume, 10 litros por hectare, 15 litros por hectare, quando muito. Então é importante que a classe planejada do tamanho de gota que você quer aplicar seja efetivamente aquele tamanho de gota. Se for de 120 micra, que seja de 120 micra. Se for de 150 micra, seja 150 micra. Ocorre que grande parte dos pulverizadores em drones hoje usam bicos hidráulicos. Esse mesmo fabricante, que é o maior fabricante de pulverizadores via drone, chamado DJI, é um chinês, ele começou nos seus primeiros modelos a usar bicos hidráulicos, mas agora nós começamos a ver nesse fabricante, esse é um último modelo, isso aqui saiu no mês passado, é o último modelo. Veja que até mesmo esse fabricante começou a tomar atenção para essa tecnologia que precisa usar pontas de energia centrífuga para pulverizadores de drone, tá bem? É muito importante isso para manter uma deposição de qualidade planejada, seja o tamanho de gota, isso aqui nós temos um detalhamento maior desse tipo de ponta, né? Ele quebra as gotas através da rotação desse disco, tá? Ele vai soltando aqui no meio uma determinada vazão, só que essa vazão é com pouquíssima pressão, não é a pressão que quebra a gota, e sim a energia centrífuga do disquinho, tá bem? Bom, então falamos da tecnologia via mapas, tudo que tinha para falar. Mapear planta daninha é demorado. Então, mais recentemente agora, o que nós podemos fazer? O uso de sensores embarcados. Agora, os sensores, ainda eu posso dividir isso em duas classes. Nós temos os primeiros sensores que usava principalmente o verde, o do espectro eletromagnético, usando sensores, chamavam sensores verde. Sensores verde. E o mais recentemente, isso é coisa de 2 anos no mercado, nós começamos a ter esses sensores para detectar plantas daninhas em tempo real, mas através de videografia, de filmagem do campo, tá certo? Bom, vamos ver essas duas classes de sensores. O primeiro é verde. Começou com essa tecnologia. Então, o problema é que esses sensores, principalmente os primeiros, se vocês tiverem curiosidade, foi desenvolvido até, o professor Ulisses orientou um orientado lá em alguma coisa como 2001, 2003, alguma coisa, chamado Moisés, que trabalhou com esse sensor aí. E esse sensor ele enxerga verde. Então, primeiro, você precisa ter nesse tipo de sensor, você precisa alterar uma coisa nele que se chama sensibilidade. Veja, já comece aí o nível de subjetividade. Então você altera a sensibilidade do sensor. Em outras palavras, você está mandando o sensor ler mais ou menos verde, né? Porque ele enxerga verde. E eu posso regular esse sensor para enxergar qualquer verde, né? Então veja que aqui ele não consegue identificar o que é planta daninha e o que é espécie. Ele enxerga verde. Então é esse tipo de sensor. O primeiro que saiu, que eu me lembre, o primeiro que saiu comercialmente foi o chamado Green Seeker, não é? Mais recentemente nós temos o Weed Seeker, né? Somado essas duas tecnologias, aqui ao nosso redor, da onde eu estou agora, região dos Chapadões, tem alguma coisa como 15 pulverizadores usando essa tecnologia. 15 é bastante, né?
A Jato também está desenvolvendo o seu próprio sensor para fazer o uso da aplicação localizada, não é? Então, o que esse sensor está fazendo? Ele pega e calcula o índice de vegetação. Aqui, por exemplo, do Green Seeker, ele está lendo o verde e o infravermelho, né? Aqui já o Weed Seeker, o que muda de um fabricante para outro? Né? Aqui o Weed Seeker, ele é um desenvolvimento tecnológico mais recente comparado ao Green Seeker. Ele já mudou um pouquinho, ele já começa a ler aqui uma região do vermelho, porque é na região do vermelho que a planta faz fotossíntese. A planta ela é verde porque ela reflete o verde. A planta faz fotossíntese absorvendo o vermelho. Absorvendo o vermelho. Então, o que muda de um fabricante para o outro? Muda é a faixa do espectro que ela está lendo. Muda é a resolução espectral, ou seja, o tamanho da banda do espectro que ela está lendo. Porque dependendo do tamanho da banda, ela consegue identificar mais espécies diferentes. Muito bem. Só que essa tecnologia tem que fazer alguma consideração. Primeiro, se aumenta muito a massa que você instala na barra. Então, o sensor, por exemplo, esse sensor aqui que eu estou apontando, o Green Seeker, ele pesa um pouco mais de 1 kg. Veja você colocando ele a cada 40, 50 centímetros espaçados na barra. Começa a se tornar a barra pesada. Então, a movimentação de oscilação da barra pode ser que seja alterada. Pode ser que seja alterada. A dinâmica da barra. Pode ser que seja necessária uma manutenção. Por quê? Porque pode ser que o sensor aqui embaixo comece a juntar poeira e começa a já não gravar ou não mensurar a reflectância que está mensurando. Então, pode ser que eu precise de uma manutenção. Então, tudo isso que eu estou falando é importante quem vai adotar ou quem vai recomendar essa tecnologia mostrar ao produtor que tem alguns, vamos dizer assim, pontos importantes de atenção. Eu não vou falar problema, eu vou falar pontos importantes de atenção. Porque se ele não fizer uma limpeza adequada ou não respeitar a tecnologia, ele vai fazer o uso dessa tecnologia de uma forma inadequada e vai acabar queimando essa tecnologia novamente no mercado. Então, mais recentemente, nós começamos a ter no mercado não mais sensores multiespectrais, mas sim câmeras. Veja aqui, esse exemplo é um exemplo comercial que acabou de ser lançado no mercado, né? Essa tecnologia na John Deere se chama See and Spray, quer dizer, ele filma através de uma câmera, essa imagem ela é processada numa placa de vídeo, então existe uma placa de vídeo, e essa placa de vídeo ela vai ler, vai analisar a cor e o formato e vai identificar espécies através de inteligência artificial. E aqui eu quero fazer uma parte para ilustrar para vocês o que é inteligência artificial. Aqui nós vemos uma linha de algodão. Veja que a linha de algodão não foi pulverizada. Por quê? Porque o cara fez 1000 vezes. Ele tirou foto do algodão em vários e vários estágios de desenvolvimento e alimentou essa inteligência artificial falando: isso é algodão, isso é algodão, isso é algodão, isso é algodão, isso é algodão. E aí vai chegar um momento em que a inteligência artificial, depois de 1000 vezes, ela vai ler uma planta e vai falar: opa, isso aqui não é algodão. O que é? Não sei, mas algodão não é. Então eu vou pulverizar. E pulveriza, tá vendo? Agora, nós estamos caminhando para uma tecnologia onde é possível identificar as espécies. Ou seja, ele, além de ter nessa inteligência artificial identificado o que é algodão, eu vou informar mais 1000 vezes que para o software, para a inteligência artificial, é um software. É um software. Ele não é inteligente em nada. Ele depende do humano. E tudo que o humano conseguir identificar, você ensina ele. E aí você fala: isso aqui é caruru, isso aqui é caruru, isso aqui é caruru, isso aqui é caruru. E aí ele começa: opa, isso aqui é algodão, não vou pulverizar. Isso aqui é caruru, preciso pulverizar. Tá bem? Então é isso que se chama inteligência artificial. Foi a John Deere que desenvolveu isso? Não, imagina.
A John Deere tem uma morosidade muito grande de desenvolver as coisas. Então o que ela fez? Foi lá e comprou essa empresa chamada Blue River. Então essa empresa desenvolveu essa tecnologia, a John Deere foi lá, comprou e instalou nos seus pulverizadores. Aqui nós vemos o protótipo da Blue River e aqui nós vemos o comercial da John Deere já recém-lançado mês passado, né? E mais recentemente, então veja aqui o exemplo comercial da John Deere, né? Nós temos aqui ela fazer a câmera e ela controlando aqui os bicos. E aqui nós temos bicos múltiplos com válvulas PWM, ou seja, juntou a válvula PWM ao sistema de aplicação localizada. E veja aqui que ele vai abrir aonde é que tem a planta daninha que foi detectada. E mais recentemente também, nós estamos caminhando para o final já, nós temos aqui a junção, uma joint venture da BASF, empresa de agrodefensivo, né, junto com a Bosch, uma empresa de tecnologia automobilística e faz um monte de coisa de eletrônica, não é? Bosch, você tem no seu carro aí um monte de coisa Bosch. Então ela juntou com a BASF e criaram essa tecnologia também muito parecida com essa outra da John Deere, de fazer videografia aérea, que também vai ter a câmera filmando e as placas de vídeo processando. Por que placa de vídeo? Isso é uma coisa que eu não sei ainda. Mas a placa de vídeo ela tem uma capacidade de processamento muito maior do que um Intel i5, i7, sei lá. Porque ela foi desenvolvida justamente para analisar imagens, não é? Imagens. Só por curiosidade, a mineração de Bitcoin é feita por placa de vídeo também. São placas de vídeo para minerar Bitcoin, em função da capacidade de processamento diferente do processador Intel, i7, i9, enfim. São placas de vídeo. Mas tem um problema aqui nessa tecnologia, que é a velocidade. Velocidade é o calcanhar de Aquiles. Não dá para fazer pulverização a 30 por hora. Tanto que o sistema da John Deere é limitado a 12 miles per hour, que dá 20 km por hora. Tá bom. Ninguém vai andar muito mais do que 20 km por hora numa cultura já instalada, como soja em V5, V6, milho, enfim. Talvez precise de andar a 30 num pré-emergente. Talvez 30 no pré-emergente. Teria capacidade o pulverizador, mas o sistema de aplicação localizada não. Tá? Então, cuidado com esse ponto. Não é uma difusão amplificada que dá para usar em toda situação. Tem que respeitar a tecnologia. Mas o que eu trago aqui de diferente, veja, por que nós estamos aplicando aqui no solo, hein? Nós temos muita gente plantando aqui na nossa região, Chapadão do Céu, a cidade vizinha, se planta milho a 90. Muitos agricultores se plantam milho a 90. Mantendo a população de milho lá, 50, 60, 65 mil plantas por hectare, mas fazendo cultivo a 90. Não é? 70. Então não é todo mundo que planta milho a 45. Ou mesmo com a soja a 45 nos estágios iniciais de desenvolvimento, aonde aqui eu já começo a ter algum ataque de alguma praga, principalmente lagarta, nos estágios iniciais de desenvolvimento, te pergunto, por que nós estamos aplicando solo, hein? Aqui no algodão, esse algodão aqui está com uns 60 dias já. Por que eu estou aplicando solo aqui no algodão? Ou esse algodão aqui com uns 30 dias, por que eu estou aplicando solo nesse algodão? Então, será que eu posso aplicar, além do herbicida, eu posso aplicar inseticidas, usando essa tecnologia de real time, de detecção do verde ou da planta em tempo real? Então veja aqui que o meu sentido, o meu uso, a minha recomendação aqui é também usar esse dispositivo para identificar onde é a cultura. No momento em que passa pela cultura, aplica na cultura. No momento que chega solo ou palha, para de aplicar no solo ou palha. E com isso trazer uma redução de defensivo de insumo aplicado. Acabamos de publicar esse mês aqui, nessa revista aqui, um trabalho exatamente disso. Usando aqui um IDIT, que é um sensor de verde, não é? Por faixas espectrais, não é câmera, é um sensor, aonde ele vai identificar onde está a planta daninha e aplica.
Ok, ele foi feito para pré-emergência, que é numa situação como essa aqui, não é? Desculpa, foi feito para pré-emergência não. Ele foi feito para aplicação pós-emergente, pré-plantio da cultura. Ou seja, ele precisa identificar o verde. Ele não foi, corrigindo, ele não foi feito para aplicação pré-emergente. Ele foi feito para aplicação pós-emergente da planta daninha. Mas eu posso então fazer uso aqui da aplicação de dessecação em área total. Foi desenvolvido para isso. Mas quem sabe eu não posso fazer aqui também para identificar onde é a cultura e aplicar só onde é a cultura. Será que isso dá certo? Isso dá certo. Ué, cadê o meu? Aqui, meu exemplo. Ó. Olha aqui, ó. Redução na dessecação. A dessecação é o que ele foi desenvolvido para fazer mesmo. O pré-plantio aqui não é herbicida pré-plantio, hein? É pré-plantio da cultura. Então foi feita uma dessecação em área total com Roundup, foi feita uma aplicação localizada somente das resistentes pré-plantio da cultura. Então feito Roundup em área Roundup, né, de forma geral no talhão. Roundup não mata buva. Depois uma só com aonde tinha buva. Só que veja que mesmo no desfolha da soja no final de ciclo, posso usar também, porque na desfolha, somente algumas manchas que vão ocorrer de folha. Ele está no início da senescência. Na desfolha ele está no final da senescência. Só tem alguns pontos em verde. Ou na primeira aplicação, olha só aqui, ó. Por que aplicar na soja nessa condição? Aqui eu posso fazer uso dessa tecnologia, obtendo redução do inseticida ou do fungicida que seja, na ordem de 40% a 60%. Não vai chegar a 90% de redução, mas 50%, 40% já está de bom tamanho. 40% já está de bom tamanho. Veja que no mínimo aqui nós temos a amplitude. A amplitude de quanto? De 2 anos de aplicação em 3.600 hectares. 2 safras. O mínimo que foi conseguido aqui é de 22%. 22% no preço do inseticida que está hoje já ajuda. Veja que no milho, né, como ele foi feito uma safrinha ou segunda safra, pós-soja, não faz sentido aqui eu fazer dessecação. Ele é plantado logo na sequência. Por isso que não tem dessecação pré-segunda safra. Mas tem primeira aplicação no milho, segunda, terceira, até quarta aplicação. Veja que a redução de defensivo alcançado foi reduzindo conforme o progresso, o crescimento da planta. Mas mesmo na quarta aplicação ainda é possível alcançar uma redução de insumo e sem haver variação da produtividade. Aqui comparado à aplicação convencional em anos anteriores, o quanto se obtinha de produtividade naquele momento e são médias semelhantes de produtividade, mesmo com essa aplicação localizada. Ou seja, foi aplicado só na cultura, não aplicou no solo, mantendo a produtividade e reduzindo o insumo. E é isso que é importante, tá? Então, depois de tanto blá blá blá, espero que não tenha sido cansativo e agradeço.